E se a gente pensasse que a verdadeira liderança não tem nada a ver com poder, mas sim com serviço? Parece contraditório, né? Pois é, o texto de João 13 nos joga bem no meio de um paradoxo, que vira de cabeça para baixo nossas ideias sobre autoridade. Vamos mergulhar juntos para entender o que isso realmente significa. Tudo começa com uma pergunta que ecoa até hoje. Afinal de contas, o que é a verdadeira grandeza? Esse texto antigo nos confronta diretamente com essa questão. E olha, a resposta que ele dá talvez não seja nada do que a gente espera. A primeira cena já é de tirar o fôlego. A gente vê Jesus, totalmente ciente da sua autoridade, do seu poder divino, fazendo algo que subverte, que quebra completamente qualquer expectativa sobre o que um líder deveria fazer. A sequência aqui é tudo. Pensa comigo. Ele sabia que a hora tinha chegado, sabia que tinha todo o poder nas mãos, sabia de onde veio e para onde ia. E o que ele faz com toda essa certeza? Ele se levanta para lavar os pés dos discípulos. Ele não age apesar do seu poder, mas justamente por causa dele. É a consciência da sua identidade que o libera para servir. Que paradoxo incrível logo de cara. Isso nos força a redefinir uma palavra que a gente usa muito, humildade. O que a gente vê aqui não é fraqueza, não é baixa autoestima de jeito nenhum. Humildade, nesse contexto, é poder. É poder deliberadamente contido, canalizado para o bem do outro. É, na essência, força sob controle. O simbolismo da cena é muito poderoso. Quando Jesus tira a sua veste exterior, a sua capa, ele está mostrando uma verdade espiritual profunda. Para servir de verdade, é preciso se despir. Se despir do status, da vaidade, daquela mania que a gente tem de insistir nos nossos próprios direitos. Tá, mas como é que um ato tão radical de humildade é recebido? Com resistência, claro. E isso nos leva direto para a reação de um dos discípulos mais próximos, Pedro. A reação dele revela um obstáculo que, nossa, é muito comum. A reação de Pedro é fascinante, né? Porque ele tem zelo, a intenção dele é boa. Ele não quer que seu mestre faça algo que ele considera humilhante. Mas essa boa intenção não está submetida a um propósito maior. No fundo, ele acha que sabe o que é melhor. E o orgulho dele o impede de simplesmente receber o que Jesus está oferecendo. E aqui está o ponto central dessa história toda. Mesmo os nossos melhores esforços, as intenções mais nobres, se não estiverem alinhados com a verdadeira humildade, com a submissão, lá no fundo, ainda podem ser só uma manifestação do nosso ego. Mas a resistência a esse modelo de liderança não para em Pedro. Ela se aprofunda, assume uma forma muito mais sombria e sinistra na figura de Judas. Judas representa um perigo espiritual que arrepia. É a possibilidade de estar fisicamente perto, de participar das atividades, de ouvir todos os ensinamentos, mas, por dentro, não ter nenhuma transformação genuína. É a tragédia da proximidade sem conversão. E isso nos ensina uma coisa vital. Ninguém se corrompe da noite para o dia. Uma traição dessas não surge do nada. Ela começa com pequenos acordos com a mentira, com desonestidades que parecem inofensivas e que pouco a pouco vão endurecendo o coração. É um processo. Então, depois de demonstrar esse modelo de liderança serva e de expor as formas de resistência a ele, Jesus estabelece o critério final, a marca registrada, o sinal definitivo de quem realmente o segue. O texto deixa muito claro. A marca de um seguidor de verdade não é a posição que ocupa, não são os dons que tem, nem mesmo o quanto de conhecimento acumulou. A única marca definitiva é um tipo bem específico de amor. Um amor que é sacrificial, que é prático, que se manifesta no dia a dia. E é exatamente aqui que a gente vê a autenticidade desse amor. Porque, vamos combinar, amar quando é fácil, quando tudo está bem, é humano. Mas o amor se prova verdadeiro, se mostra cristão, justamente quando se torna difícil, quando dói, quando custa alguma coisa. E tudo isso nos leva para a aplicação prática, para a ponte entre entender esses conceitos e realmente vivê-los. A grande lição é que a fé não pode ser uma performance, não pode ser um teatro. O texto nos confronta, nos chama para um exame de consciência. O nosso serviço é para a plateia? É só quando tem reconhecimento, quando alguém vai aplaudir? Ou é algo genuíno, feito no secreto, quando ninguém está olhando? E o confronto continua. Onde será que, assim como Pedro, a gente resiste que Cristo lave nossos pés? Onde a culpa, o orgulho ou a teimosia nos impedem de receber a graça, de receber a ajuda que tanto precisamos? E por fim, a pergunta que vai fundo na nossa autossuficiência. Será que, assim como Pedro, que prometeu uma fidelidade que ele não conseguia cumprir,
A gente não está confiando demais na própria força, em vez de depender da graça de Deus? E para isso tudo não ficar só na teoria, o texto aponta para passos bem práticos, simples, mas muito poderosos. São ações concretas, como servir alguém hoje sem contar para ninguém, pedir perdão onde o orgulho falou mais alto, amar aquela pessoa difícil, de propósito, e permitir que Cristo confronte a nossa vaidade. São jeitos de internalizar a lição da toalha e da bacia. E assim, a gente volta para a ideia central. A verdadeira medida dessa fé, dessa liderança, não está no conforto, está no amor que custa. A questão que fica no ar não é só se a gente está disposto a pagar esse preço, mas o que será que a gente realmente perde quando se recusa a fazer isso?